Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Estamos na segunda carta aos Tessalonicenses, hoje capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós estamos tratando, e o apóstolo Paulo está falando, sobre a volta do Senhor Jesus e quando essas coisas se darão. Bom, não temos data, mas temos que estar prontos. A qualquer momento, o nosso Senhor Jesus poderá voltar. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos nos preparando para a sua volta, para estarmos prontos, para nos encontrarmos com Ele. Como sempre, eu começo com uma oração e pedindo para que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, que o Senhor revele a Tua palavra para nós, abrindo e dando o entendimento dela. Precisamos sim ouvir a Tua voz e ter a bênção do Teu Espírito em nosso ser. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui meditando na Tua palavra e ouvindo a Tua voz. Graças a Deus. E eu quero começar pelo 8, versículo 8, lê-lo novamente. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nós estamos falando do anticristo, né? Ele que será revelado, o iníquo, e a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca na sua volta. Quer dizer, o Senhor Jesus voltando, esse que hoje tem vencido, né, tantas batalhas aqui na terra, vai ser vencido apenas pelo Espírito que sai da sua boca, a palavra. Por isso que nós vemos lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus foi tentado, primeiro foi levado pelo Espírito ao deserto. E na tentação ao diabo ele venceu com está escrito, com a palavra. É a palavra de Deus que nós vencemos. Por isso, meu interesse em estar aqui meditando nela em ordem cronológica junto com você, para que você também tenha esse poder em você, né? O poder da palavra de Deus. No 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, estamos falando do iníquo, né? O anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, é o que ele vem trazer. Hoje, por exemplo, nós vemos num noticiário alguém falando assim, olha, está mostrando as imagens, está mostrando a realidade do que se vê, e o jornalista diz assim, ele diz que é isso, mas está se vendo isso. Quando se diz, ele diz que, ele já induz a pessoa a pensar que aquilo é uma mentira. Então, assim vai ser o diabo, né? Ele, através da palavra, ele vai conseguir manipular as pessoas a pensarem como ele e colocar como a palavra de Deus, apesar de ser verdadeira, apesar de ser correta, mas como algo ruim, algo mal, algo nocível à nação, ao ser humano. Então, ela tem que ser abolida. Isso já vem acontecendo em muitos países que consideram a Bíblia um livro muito radical. Então, eles estão abolindo a palavra de Deus e vamos criar novas formas de vivermos em sociedade livremente, né? É exatamente o trabalho do anticristo já operando nos nossos dias. 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para os salvar. Então, todos aqueles que não recebem a Jesus Cristo, que é o amor verdadeiro, né? O amor de entrega, sacrifício, que morreu nos libertando do pecado, da morte eterna, então ele vive no engano da injustiça. Tudo que é pecado é injustiça. 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O comentário diz assim, segundo a eficácia de Satanás, assim como o Senhor Jesus trouxe em si mesmo a imagem de Deus e manifestou ao mundo o seu poder e a sua glória, o anticristo trará a imagem do diabo, que lhe dará poder para executar grandes sinais e milagres, a fim de enganar a humanidade. As mesmas pessoas que rejeitaram a verdade de Deus darão crédito às mentiras de Satanás. Devido a isto, sofrerão o julgamento divino e o castigo eterno. É tão forte isso, né? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade.
E é tão difícil, hoje nós pregamos a verdade, as pessoas rejeitam, né? Nós pregamos o bem para ela e elas dizem, não, ele quer o meu mal, né? É completamente o inverso, mas é o trabalho da potestade que age, por exemplo, dentro da igreja para fazer o povo entender sempre tudo o contrário. E ele diz, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu já conheci pessoas que mesmo sabendo que poderiam ir para o inferno, mesmo sabendo que o estilo de vida que ela escolheu para si iria levar ela para o inferno, mesmo assim elas queriam permanecer vivendo no pecado. Por quê? Elas falaram, eu tenho prazer, eu gosto, eu quero isso. Quer dizer, a pessoa não para e pensa, né? Para mim, é difícil de explicar isso para você e para mim é difícil de entender. É como se minha mente bloqueasse. 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Que maravilha, né? Você crê que você também é um desses escolhidos? Porque é assim que eu me sinto hoje, né? Um escolhido desde o princípio para a salvação. No 14, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Eu estava assistindo um testemunho, né? O senhor dando testemunho que ele prosperou, né? Prosperidade com Deus. Ele começou a vencer financeiramente. E como começou, né, a prosperidade dele com Deus? Quando ele, um dia, decidiu dar ouvidos a tudo que vem do altar. Ele falou, a partir de hoje, tudo que for orientado desse altar, eu vou obedecer, eu vou pôr em prática. Daquele dia em diante, ele falou, olha, eu que sou um corretor, eu não fechava nenhum negócio, nada dava certo. Ele falou, comecei a fechar negócios, as coisas começaram a mudar e eu comecei a prosperar. E ele mudou simplesmente a vida dele da água para o vinho. E detalhe, né, ele falou que recebeu o Espírito Santo, quer dizer, ele não priorizou apenas as conquistas materiais, mas ele priorizou o Espírito Santo. E é isso que você deve entender, né? Esse vídeo só vai ter valor na sua vida se você seguir a orientação desse livro. Então, Deus só pode fazer algo na minha vida se eu seguir a orientação desse livro. Não adianta eu querer que Deus me abençoe conforme ele fala das bênçãos aqui, se eu não obedecer essa palavra. Agora no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. O comentário diz, rogai por nós. São muitas as adversidades enfrentadas pelos servos de Deus na divulgação do Evangelho. É por isso que Paulo pedia à igreja que orasse por ele e por seus companheiros. Dessa forma, eles seriam guardados dos homens perversos e ainda levariam a palavra de Deus aos aflitos, sem sofrerem nenhum empecilho. A oração abre portas, sustenta espiritualmente a obra e os servos de Deus, frustra os projetos do diabo e promove o avivamento do Espírito Santo na igreja. Que perfeito, né? Você tem orado pelo seu pastor? Ore também por mim, tá bom? Me inclua nas suas orações. Você pode ter certeza que nós precisamos e muito. 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. O comentário diz, Deus guarda do maligno. Satanás nunca desistirá dos seus objetivos. Impedir que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus e derrubar os que estão na fé. Para isso, ele surge com todo tipo de tentação, perseguição e injustiça. Porém, Deus protege aqueles que são seus e não permite que mal algum os atinja. Olha,
Que bacana esse versículo, né? Mas fiel o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno, né? Quantas coisas nós somos livres que não sabemos, quantas armadilhas que o diabo ele produz para tentar nos derrubar, nos fazer o mal, mas Deus nos livra. É muito bom saber disso. 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, primeira orientação, se apartar de todos aqueles que se aproximam de você, mas com uma palavra estranha, né? Você não deve andar com pessoas que não tenham a mesma fé que a sua. Por quê? Vai dar problema. Ou você vai ser influenciado por eles e dificilmente, 99% das chances de você influenciar eles é nula. Não vai acontecer. No 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, primeira coisa, né? Ele fala, não comemos o pão de homem algum. Por quê? Paulo trabalhava para se autossustentar, né? Ele não queria trazer um peso para nenhum daqueles que estavam ali. Ele pregava e ele não havia uma igreja física, mas era tudo pela fé. No 9, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então ele chama os tessalonicenses a ser imitador dele e não cobrar nada às pessoas. E ele falou assim, não que não tivéssemos autoridade, quer dizer, havia autoridade para ele constituir uma igreja, pedir oferta, ser sustentado por ela, mas ele não quis. Ele abriu mão desse sustento, porque ele não queria ser pesado, ele queria que todo o recurso da igreja fosse investido no ganho de mais almas. No 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Comentário, que vos aparteis. Havia na igreja de Tessalônica alguns que não gostavam de trabalhar. Eles viviam para se aproveitar da generosidade dos demais, ao invés de irem à luta pelo seu próprio pão. Paulo já não havia falado sobre isso na sua primeira carta, mas, já que alguns não seguiram suas instruções, foi necessário usar sua autoridade apostólica para mandar os cristãos tessalonicenses se afastarem daqueles aproveitadores. Veja, uma coisa é ajudar um necessitado que não tem condições físicas de trabalhar em prol do seu sustento. Outra, totalmente diferente, é sustentar um preguiçoso que não quer trabalhar. E quantas pessoas hoje também, elas não querem trabalhar de forma alguma, mas preferem viver com a ajuda que o governo dá, né? Um sustento que o governo oferece. Quer dizer, eles não estão dispostos a ir para trabalhar, mesmo que seja pouco, mas não querem. Eles abrem mão. 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Quer dizer, apesar de ter esses que davam mau exemplo, mas não podemos nos cansar de fazer o que é correto, né? E nem deixar de acreditar que aquela outra pessoa, o próximo, vai dar certo. 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Comentário, se alguém não obedecer. Paulo finaliza suas recomendações aconselhando os tessalonicenses a observarem
e a não se misturarem com aqueles que continuavam desobedecendo ao que ele havia orientado. Não era para tratá-los como inimigos, mas sim para corrigi-los como irmãos. Embora essa orientação seja específica para uma determinada situação, ela pode ser estendida a várias outras do dia a dia. Sabemos que entre o povo de Deus há aqueles que não enquadram a sua vida de acordo com a palavra. Por isso, além de viverem causando contendas e semeando discórdias, estão sempre insatisfeitos com algo. O melhor a fazer é não se misturar com eles para não contaminar a própria fé. Isso não significa desprezo, e sim vigilância. E guardar o próprio coração também, né? Por isso, continuando e terminando, né, no 16, ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim eu encerro também as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Voltamos ao capítulo 18 de Atos no próximo vídeo. Bom, estamos seguindo, né? Caminhando dia após dia rumo ao final de toda a Bíblia em ordem cronológica. Espero estar te ajudando, que você tenha gostado e partilhe também com outras pessoas. Talvez possa interessar muita gente que querer ler a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você sempre.